O que eu aprendi em 30 anos, às 31 mês que vem, mas o que eu aprendi em 30 anos, mas do ponto de vista de um cristão, você passear um pouco da minha fé, então releve um pouco, caso você quiser. Bom, a gente chega aos 30 anos, cheio de expectativas, cheio de planos, cheio de sonhos. E na maioria das vezes eles são bem frustrantes, porque algumas coisas que a gente planeja ao longo da vida, elas não se realizam, né? Ou então elas demoram um pouco para serem realizadas, seja por falta de planejamento ou por falta de execução, ou porque talvez Deus não queira aquilo para você. Bom, vamos falar da minha realidade. Uma das coisas que eu aprendi com 30 anos, principalmente pelo divórcio dos meus pais, há mais ou menos 26 anos atrás, quando eu tinha 4 para 5 anos, e eu fui entender quando eu aceitei Jesus aos 19, ou quando ele me aceitou, né, depende do seu ponto de vista. Não vou entrar no lance do calvinismo e arminianismo aqui, porque eu vou falar sobre isso mais para frente. É que dos 19 aos 30, eu vivi lutas internas porque eu achava que Deus não era o meu pai. E eu só fui melhorar um pouco até a saúde mental, o lance de lidar bem, de aceitar bem essas coisas, quando eu entendi que Deus é o meu pai. Deus é o meu Criador, Deus é o meu Senhor, Jesus é o meu Senhor. E que Deus pode suprir as nossas necessidades. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo, eu não tenho um carro, eu não tenho uma casa, eu não tenho uma família. Jesus pode suprir. Como diz o Ryan Santos, Jesus pode suprir a sua necessidade. E não é fácil. Eu vou falar para você, não é fácil. Porque essa confiança demora demais. Ninguém confia de primeira. Você vai falhar várias vezes em depositar confiança em Deus para que Ele supra as suas necessidades. Vai demorar demais, você vai sofrer bastante, você vai sentir carência, você vai, principalmente carência afetiva, aquela ferida paterna vai estar lá existente por causa do divórcio e tal, por causa da falta de criação do pai. Aí você entende que Deus é o seu pai, que Deus vai suprir você, que Jesus vai estar com você. Até o último dia, até a consumação dos séculos. Mas não é fácil. Se alguém está te falando que é fácil confiar em Deus, confiar que Deus vai suprir suas necessidades, não acredite. Leva tempo, resiliência, aceitação, confronto, tristeza, dor. Não é fácil. Não é fácil. Com o tempo a gente vai aprendendo sim a confiar. Precisa orar bastante. Precisa viver em comunidade. Precisa estar rodeado de pessoas que você ama e que te amam de volta. Não que você tenha necessidade de ser aceito e tal, porque uma das feridas paternas é a aceitação dos outros, né? Você quer ser aceito por todo mundo. Você quer provar para todo mundo o seu valor. Não. Deus, Cristo já reconhece o seu valor. É difícil, cara. Se fosse fácil, eu não teria sofrido todos esses anos. Me converti com 19 e com 30, hoje que eu lido mais ou menos bem com essas coisas, estou sendo sincero. Ainda há muitas coisas a serem aperfeiçoadas, né? Mas um dia a gente chega na estatura de varão perfeito, a gente vai amadurecendo, entende? Leva tempo, pode demorar 5 anos, 1 ano, se você for, sim, craque. Ou se Deus tiver misericórdia, né? Pode levar 5 anos, pode levar 10, pode levar 11, que eu estou aprendendo agora, 11 anos. Me converti com 19, vou fazer 31 mês que vem. Difícil, cara, mas Deus supra as nossas necessidades. Deus é o nosso Pai. Então, dá para dar uma descansada e já tira um peso muito grande das nossas costas. Outra coisa importante, se você é sensacionista, se você é continuista, não importa, não importa. Se você crê em dons espirituais, se você não crê, não vou entrar no mérito disso. Eu sou calvinista, sou continuista, porque eu vivi a maioria da minha vida numa igreja pentecostal.
E eu tive todo tipo de experiência que você pensa, a experiência não gera doutrina, tá, mas a doutrina certa gera experiência. A igreja que eu vivia era uma igreja pentecostal saudável, pelo menos as relações interpessoais. Agora, se a liderança fazia besteira para um lado de lá e tal, pelo menos as pessoas que eu convivia, pessoas do meu círculo pessoal, da igreja pentecostal que eu congreguei, uma assembleia, eram pessoas saudáveis. Então, uma coisa que eu vou te falar, se você sente ser sancionista ou não, ou continuista ou não, busque os frutos do Espírito. Busque os frutos do Espírito, cara. Paz, longanimidade, paciência, amor, alegria. Cara, quando você refletir nisso, entrar no seu coração, você vai entender bem o que eu estou te falando. Agora, se você é mais continuista e tal, ou até pentecostal, dependendo do ponto de vista, porque são coisas completamente diferentes, você pode ser continuista e pentecostal, tá? Pentecostal, Rua Azusa, 1910 ali em diante, tá? Agora continuista, beleza. Cara, não precisa falar em línguas não. Nem todo mundo vai falar, tá? Não coloque como um peso na sua vida isso. Se você falar, ótimo. Você vai ser renovado. Você vai falar para Deus, não para se exibir, não para encher pregação vazia. Ah, tô pregando aqui, ninguém tá falando nada, ninguém tá reagindo, vou soltar uma rajada de línguas estranhas. Não, faça isso não. Isso é meninice, isso é imaturidade. Você tá mostrando que você não deve ser levado a sério. Você não é um pregador que deve ser levado a sério. Mas caso você estiver no seu secreto, no seu quarto, você estiver orando e Deus te tocar no seu coração, chore. Ah, homem não chora, homem é durão, posturado e calmo. Não, cara. Você está no seu secreto, no seu quarto, de madrugada ou de dia, não importa a hora. 3 horas da manhã não tem fila menor não, qualquer hora. Qualquer hora que você bater o joelho no chão, sentado, em pé, deitado, de joelho, Deus vai te ouvir, cara. E aí, você vai entregar para Jesus as suas dores, as suas dificuldades, as suas queixas, os seus sofrimentos. E porque o jugo é suave, o fardo é leve, cara. Se o jugo é suave, o fardo é leve, se tá pesado, cara, não tem Jesus. Se tá pesado, cara, não tem Jesus, cara. Ah, mas o peso, não, cara, pressão é uma coisa. Pressão, a vida, você tem que formar, você tem que casar, você tem que ter um ministério, você tem que atuar, você tem que servir na igreja, você tem que decidir uma profissão, cara, pressão, irmão, responsabilidade, ser adulto, normal. Agora peso, tô falando peso espiritual, cara. Ah, essa vida cristã tá ruim demais, sei lá o quê. Não, mano, Jesus não falou que ia ser fácil, né? Talvez eu não recomendo para ninguém ser cristão, mas se for, cara, tem que segurar a bronca. Passei por uma crise de fé recente, tô me recuperando agora, cara. Foi 11 anos direto na igreja. Às vezes eu ficava uns 2, 3 meses sem ir, mas nunca cheguei a me desviar não. Mas esse ano, quando deu ali no início de fevereiro, tive uma crise muito forte. Então, eu preferi dar um tempo para me colocar a cabeça no lugar, ler alguns livros, meditar um pouco, né? É isso aí, cara. Ora, faz uma oração, curta, longa, não importa. O que vale não é o tempo, o que vale é o coração da oração, cara. Jesus pode mudar a nossa vida, cara. Porque aos 30 anos, muita coisa tem que estar resolvida. Principalmente as feridas, principalmente o alicerce espiritual, cara. Outra coisa importante é a sua profissão, cara. Que profissão que você vai seguir? É para ganhar dinheiro ou é pela sua vocação? Entende? A gente que é cristão não deve pensar só no financeiro, embora o financeiro já seja importante, mas não é só isso. Eu sou da área da saúde, eu sou farmacêutico. Tenho um pé na medicina, mas vou correr atrás disso, não só pelo financeiro, mas que eu entendi que eu posso cuidar de vidas, principalmente sendo um psiquiatra.
para ajudar as pessoas a lidar com o que eu estou lidando agora. Mas de um ponto de vista ético, sem muita espiritualidade, a não ser que, até que pelo código de ética também não permite tanto. Né? Mas, cara, se você tiver com 18 anos, 17, 15, não importa a idade que você estiver vendo esse vídeo. Escolha uma profissão, cara. Faça um teste vocacional. Veja que áreas você tem mais habilidade, que áreas que você acha que Deus está te chamando. Oh, Deus está te chamando? Deus pode estar te chamando para uma área. Pense em servir as pessoas com sua profissão. Servir a sua igreja com sua profissão. Cara, não é fácil não. Uma profissão errada que você escolhe pode mudar muita coisa na sua vida. Você pode ser infeliz o resto da sua vida. Eu sou realizado como farmacêutico, mas eu quero mais. Eu sei que Deus me dotou com capacidade para conquistar mais coisas. Talvez pode ser até a sua situação, você poder mudar de profissão, fazer transição de carreira, né, como eles falam, de modo mais formal. É algo importante, caso você não esteja satisfeito. Mas olha a sua idade, entende? Talvez você esteja casado, você esteja com filho, às vezes mudar fazer transição de carreira, às vezes é um pouco arriscado e tal. Mas você pode continuar na sua profissão antiga, trabalhar e estudar para outra noite. Tudo bem, vai sacrificar algumas coisas, principalmente tempo, mas com conversa, com oração, com compreensão, com empatia, a gente consegue mudar muita coisa. Sua profissão pode definir a sua vida, cara. Escolha bem sua profissão. Não pense só no financeiro. Pensa na missão. Outra coisa importante, cara. A pessoa com que você vai casar. A segunda decisão mais importante da nossa vida é a escolha do nosso cônjuge. A primeira é escolher ou não servir a Deus, servir a Cristo. Aí você vai entrar no mérito. Foi Cristo que me escolheu, foi Deus que me convenceu. Cara, não importa agora. Ordo salutis não importa agora, cara. Você já está aqui já. Então, querer fazer uma regressão, será que foi eu que aceitei Jesus? Foi ele que me chamou, né? Em eleição incondicional, condicional. Cara, não vem ao assunto agora. Porque a decisão mais importante você já fez. Você escolhendo ou não, já está tomada, você já está servindo a Deus. E discutir isso com as pessoas é perda de tempo, tá? Você vai criar contenda e ferir as pessoas, porque santidade é humildade. Né? Querer ser o certinho teológico em cima de todo mundo também não é o certo. Não sei se é contra a heresia, né? Até que não é também. Beleza. Escolha bem o seu cônjuge, cara. Pessoa com que você vai casar. Eu tô solteiro agora, vou fazer 31 anos. Já me preocupei muito com isso, já coloquei isso como idolatria no meu coração. Nossa, eu tenho que casar, eu tenho que formar família antes dos 30, antes dos 25. Meu Deus, eu tenho que ter a família que eu nunca tive. Mas não aconteceu e eu também esperei demais. Eu queria formar, trabalhar, entender algumas coisas e eu vi que eu não estava pronto também, cara. Às vezes você não está pronto para namorar com 18 anos, às vezes você não está pronto para namorar com 20, com 21, 22, 23, 4, às vezes com 30 você não está pronto. Às vezes você vai estar pronto com 32, com 35, e tem gente que vai estar pronta mais novo. A questão é que você tem que estar bem com Deus, com Cristo, tem que estar maduro espiritualmente, porque conduzir uma casa, cara, não é fácil. Eu morei sozinho, pagando minhas contas, cuidando de uma casa, morando sozinho, e eu te falo, se morar sozinho não é fácil, imagina com família, com esposa, com filhos. Criança pequena fica doente, esposa fica doente, talvez você fique doente também. Se você for autônomo e não estiver pagando INSS, cara, não tem seguro, entendeu? Você tem que ter plano de saúde, muita coisa, planejamento. Tem que tomar cuidado com a pessoa que você vai casar, cara. Porque mais importante do que casar antes dos 30 é casar com a pessoa certa. Você falando que tem pessoa certa, pessoa... Não, tô falando de predestinação para casamento, não vem com essa não. A responsabilidade é sua. Deus colocou na sua mão o direito de escolha. Você pode escolher com quem você vai casar. Tanto que quem casa mal, divorcia, quem casa bem e vive a vida inteira junto. Beleza não é tudo. Tem que ser bonito aos seus olhos. Você tem que achar legal, atraente. Você tem que sentir atração, cara. Mas beleza não é tudo, não. Não fica esperando o padrãozinho, o estereótipo. Não vou nem falar qual que é o estereótipo que é, porque para homem você já sabe qual que é. E para mulher também, já sabe qual que é. A gente que é negra, a gente sabe como é que é, cara. A gente sabe na pele como é que é algumas coisas.
Então, olha caráter, se trabalha pesado, se gosta de estudar, entendeu? Tem que gostar de estudar e trabalhar, cara. Porque se a profissão não estiver dando muito recurso, o cara pelo menos vai estudar e vai fazer outra coisa melhor. Ou ele vai trabalhar e estudar, procurar progredir profissionalmente. Ou vai trabalhar em mais de um lugar, porque ele sabe fazer mais coisas porque ele estudou para aquilo. Caráter, atração física, se serve a Deus de verdade, né? Se serve na igreja, se tem bom relacionamento com a família, bom relacionamento com as pessoas ao redor. Se trabalha também. Porque mulher tem que cuidar da casa. Não, cara. Nós no Brasil, cara, o salário mínimo é R$1.520. Você acha que um cara vai casar agora e só ele trabalhando, se ele não tiver uma profissão muito legal, ele vai casar com a mulher e a mulher vai ficar em casa e vai ganhar R$1.520 e ele vai manter a casa com aluguel, água, luz, aí ele faz um filho e aí? Não é assim não, cara. Entendeu? É tudo combinado. Tudo combinado. Senta e conversa. Decide as coisas na conversa. Se vai ou não. Trabalhar ou não. Mas tem que ver. Muita coisa. Tudo bem, você ganha uns 4 mil, 5 mil. Farmacêutico, um fisioterapeuta, um nutricionista bom aí, entendeu? Um autônomo. Tira isso. Um Uber. Entendeu? Então beleza, cara. Dá pra ficar em casa, cuidar da casa. E cuidar da casa é trabalho. Muito trabalho. Porque eu morei sozinho, eu sei como é que é, cara, cuidar da casa. Limpar uma casa, fazer comida, entendeu? E tem criança, aí troca fralda, isso, aquilo, menino acorda de noite. Cara, loucura. Pressão. Tem que estar pronto pra isso. Se não estiver pronto, cara, não envolve com mulher, não. Envolve não. Nem fica com ninguém também, não. Entendeu? Fiquei com algumas pessoas aí ao longo da minha fé, da minha vida. Nossa, cara. Arrumar é problema ainda, entendeu? Teve uma época que eu fiquei 5 anos sem ficar com ninguém. Já é errado, né? Porque defraudação emocional tá aí, faz estragos, é permanente. Às vezes nem Jesus cura. Tô brincando, cura sim, mas regaça, vamos falar na verdade. Então, cara, escolhe bem a mulher que você vai casar. Responsável, de caráter, tem que ser atraente aos seus olhos, você tem que achar ela atraente, você tem que achar ela bonita. Tem que achar, cara. Não casa só por beleza, mas é importante sim. Não negligencia isso. Porque depois você pode casar e olha pra pessoa, não deseja ela mais. E aí você vai querer dar carta de divórcio por motivo banal. Sendo que a gente sabe biblicamente que tem algumas cláusulas aí. É o básico. É trabalhar, correr atrás, gerar renda, prover, cuidar, espiritualmente também. Emocionalmente, mulher quer ter segurança emocional, cara. Segurança física, segurança espiritual. O mundo tá caindo ao pedaço, você tá lá, de novo, posturado. Não, nós vamos morar, vai dar certo. Não, eu vou trabalhar aqui, nós vamos fazer uma renda aqui e tal. Não, fica assim não. Escora no meu ombro aqui, pode chorar. Eu seguro a bronca. É isso aí, cara. Pesado, mas é real.